Quero convidar você para abrir a Bíblia, então, em Mateus capítulo 5, versículo 10 em diante, e vamos ler esta que é a última das 8 bem-aventuranças. Estamos meditando durante já 7 semanas neste tema verdadeira felicidade, mas não de acordo com o que o mundo diz, não de acordo com o que a sociedade apresenta para nós, do que é ser feliz, mas de acordo com os valores do reino de Deus, de acordo com os valores do Evangelho. E nós passamos por vários assuntos, Jesus dizendo: feliz é o pobre de espírito, feliz é o manso, feliz é o que ama a justiça, feliz o misericordioso, pacificador, feliz aqueles que são puros de coração. E hoje, finalizando com esta 8ª bem-aventurança, que está no capítulo 5 de Mateus, versículo 10. Por favor, leia comigo o versículo 10 em voz alta. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mais uma vez juntos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus amplia um pouco mais esta bem-aventurança. Ele fala um pouquinho mais, e Mateus teve esse cuidado de apresentar alguns outros argumentos que vêm nos versículos seguintes, nos 2 versículos que vêm seguindo aí onde estamos lendo. Então eu quero pedir para você ouvir a leitura agora do versículo 11 e 12, que é quase que uma ampliação, uma explicação melhor do que Jesus estava dizendo. Ele diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os injuriarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Por favor, abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, nós queremos pedir que, quando seremos agora expostos à luz da Tua Palavra, ela venha e ilumine o nosso coração e haja desejo em nós de recebermos a ministração, o ensino, a exortação da Tua Palavra, porque ela é fonte de vida para nós. E nós queremos andar por esse caminho da felicidade de acordo com aquilo que o Senhor exige, diz, orienta para cada um de nós como Teus discípulos. Nós oramos assim: nos torna prontos para receber essa boa semente da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. A palavra-chave desta 8ª e última bem-aventurança é perseguição. Por isso ela tem esse título: bem-aventurados os perseguidos. Então parece que Jesus não está preocupado em terminar com aquele happy end, sabe, no inglês happy end, final feliz. Ele não está preocupado em dar aquele clímax de alegria para os seus discípulos. Quando ele vai dando as bem-aventuranças, ele deixa que parece a mais difícil, a pior, para o fim. E com Jesus é assim, a realidade é nua e crua. Não tem esse negócio de querer florear o Evangelho. Aliás, muitas vezes ele diz: vocês querem também me abandonar, então podem fazê-lo agora. Parece que Jesus deixa esse tom sombrio, esse tom perigoso, de ameaça, de desafio, de confrontação para o final das bem-aventuranças. E ele encerra essa série de 8 desafios para moldar o nosso caráter, para termos o caráter dele, com esse tom de dificuldade. Eu quero apresentar nessa noite, rapidamente para você, 2 tipos de perseguição. O primeiro tipo é aquele que o Mehdi, M-E-H-D-I, acabou de dar o testemunho aqui. Talvez entre nós, pouquíssimas pessoas já conviveram com pessoas assim. Você já conviveu com alguém assim? Já o levou para comer na sua casa, na sua mesa? Uma pessoa que vive num lugar assim, perigoso, onde se vai preso porque é cristão? Você já viu isso? Não. Talvez você vai ter, muitos de nós aqui teremos, com ele, que virá aqui na outra semana, daqui a 2 semanas, 15 dias, ele estará aqui, sexta, sábado, domingo, na conferência missionária. Ele mora em Foz do Iguaçu e é refugiado religioso no Brasil há 6 anos, se não me engano, porque ele se converteu e aí teve perseguição.
E talvez muitos de nós vamos ter pela primeira vez contato ao vivo com alguém que vive numa situação dessa. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. E esse vídeo foi promovido, foi feito pela missão Portas Abertas. E este vídeo, desculpa Cláudia, não tem tradução para vocês ali, mas eu vou pedir a tua ajuda para traduzir para os nossos irmãos surdos e nós vamos ver o que acontece em muitos países. Veja só a realidade que esses países vivem. Pode soltar. A lista mundial da perseguição é um ranking dos 50 países onde os cristãos vivenciam maior perseguição por causa da fé em Jesus ao redor do mundo. A lista analisa a perseguição em cada país, em diferentes contextos, fornecendo uma imagem precisa das dificuldades que os cristãos enfrentam. Mais um ano em primeiro lugar. A Coreia do Norte é considerado o pior lugar para ser cristão. Todos são obrigados a adorar Kim Jong-un. Afeganistão, país que viola gravemente os padrões de liberdade. A perseguição cresce a cada dia. Igrejas são proibidas. Na Índia, a perseguição é extrema. O governo tem como objetivo tornar toda a população hinduísta até 2030. A lista é mais do que um ranking em estatísticas. Ela representa todos os que decidiram seguir a Jesus sem se importar com as consequências. Há apenas um corpo de Cristo. E quando uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Você faz parte desse corpo. Há 15 dias eu conversei pelo Skype com um irmão nosso, iraniano. E esse irmão, chamado Farzad, talvez a gente vá conhecê-lo um dia, ele vai vir aqui à nossa igreja. E ele estava contando a história dele, que se converteu há cerca de 6 anos, com um pastor no Irã. Igreja perseguida, um dos países mais fechados para o cristianismo. E ele estava dizendo que houve um grupo, incluindo o pastor e outros 4 ou 5 jovens, que foram presos durante um mês. E somente foram libertos porque havia um contato de alguém conhecido, que conhecia esse grupo, com a ONU, e a ONU começou a fazer pressão sobre o governo iraniano, e aí então foram libertos. E foram levados para alguns países, e Farzad está há 6 anos, 5 anos, morando como refugiado religioso na Índia. E ele contando como ele perdeu o contato com a família, ele não vê o pai há anos, a mãe foi visitá-lo agora há pouco tempo, a mãe continua muçulmana, juntamente com o irmão, mas os bens que a família tem, a mãe é professora universitária, não tem uma boa posição na sociedade financeira, mas os bens que a família tem, ele não pode de forma nenhuma usufruir, porque ele um dia resolveu seguir o caminho da verdadeira felicidade, encontrou a Cristo, como Mehdi deu esse testemunho no vídeo agora há pouco. Eu poderia contar muitas histórias,
Vi pessoas com marcas no corpo por causa de surra, por causa de violência física. Conheci mulheres, homens que vivem em um ambiente de opressão. Vivem em um ambiente onde igrejas são queimadas, como no nordeste da Índia, onde a perseguição, depois da última eleição geral que aconteceu, se radicalizou o governo e a perseguição tem aumentado tremendamente, especialmente na região norte. E em muitos lugares do mundo eu poderia contar histórias. E se você quer conhecer essas histórias em vídeo, em depoimento escrito, entre neste site Portas Abertas e você vai ver cristãos em todo o mundo, em todo o tempo, como 33 mulheres que foram presas na Eritreia, meses atrás, ficaram 1 mês na prisão, todas foram estupradas, e só foram libertas depois de 30 dias de surra, de violência física, de abuso sexual. Sabe o que elas estavam fazendo quando foram presas? Estavam numa reunião de oração. Irmãos, nós não temos ideia do que os nossos irmãos na fé passam em alguns lugares do mundo, inclusive aqui na América Latina, no México, onde a perseguição tem aumentado, Colômbia. Nós não temos ideia, e sabe o que é pior? É que nós nos esquecemos, não temos conhecimento, e se temos conhecimento, nos esquecemos que são membros da nossa família da fé. E quando olhamos esse texto, não há como não pensarmos nesta perseguição que é política, que é clara, que é aberta, e é conhecida dos povos, dos países ocidentais. Ela é religiosa, ela traz danos materiais, ela traz danos físicos, traz danos morais, perda de emprego, perda de herança, perda de família, perda de relacionamento e assim por diante. Não há como não pensarmos neste aspecto. Mas aí parece que o texto de Jesus não serve para nós que moramos no Ocidente. O que esse texto tem a ver comigo e com você, quando ele diz bem-aventurados os perseguidos? Porque aqui ninguém está sendo perseguido, ninguém está sendo ameaçado de ser colocado na prisão, ninguém perde herança por ser cristão. Pelo contrário, no Brasil a população evangélica, cristã, cresce, e a gente vê gente famosa, e a gente vê escândalos, vê absurdos sendo feitos e falados em nome do Evangelho, e parece que essas coisas se tornam comuns para nós, comuns. A gente tem dezenas de Bíblias, nas mais variadas versões, o nosso Google não é censurado, e podemos entrar na Bíblia eletrônica, online, a hora que queremos, e parece que esta mensagem não serve para nós, porque não nos adequamos, não estamos inseridos nessa realidade. Mas eu quero falar a você o que Deus tem colocado no meu coração sobre esta última bem-aventurança. E a perseguição que eu quero falar aqui não é daquele cristão que, por ter um comportamento inadequado, de um cristão fajuto, lá no trabalho, que dá mau testemunho, ele diz que está sendo perseguido porque vai no banheiro ou vai dedicar um tempo para orar e ler a Bíblia, tomando o tempo do seu trabalho. E aí quando alguém o critica, ou a liderança, ou o chefe, ou alguém da sessão, o impede de fazer isso, ele acha que está sendo perseguido. Ou um político que quer na hora da eleição usar o nome do Evangelho, de Deus, e diz que está sendo perseguido por alguém, mas na verdade falta sabedoria, falta bom senso. Há muitas pessoas que se dizem perseguidas por causa de Jesus, mas ao invés disso é que elas estão usando de uma ausência, às vezes absurda, de sabedoria no que diz respeito ao seu comportamento. O que é essa perseguição que Jesus fala? Talvez um dos textos que mais nos ajuda a entender o que é essa perseguição é o que Paulo diz em Romanos 12. Eu rogo a vocês que vocês não se amoldem a este mundo.
Não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, da alma com Deus, da submissão a Cristo, do conhecimento da palavra. Não tomem a forma. Outro texto importante do apóstolo Paulo, ele diz: todo aquele que quer viver fielmente a Jesus será perseguido. Paulo fala isso no final da sua vida, porque ele mesmo estava sendo perseguido, estava preso. E ele diz: se você quer viver fielmente ao Senhor, em algumas Bíblias diz piedosamente, lá em 1 Timóteo 3,12, você será perseguido. Talvez se a gente fosse ler de forma diferente, poderíamos dizer: se nós não estamos sendo perseguidos, talvez é porque não estamos vivendo piedosamente, fielmente. A gente poderia inverter a frase, não poderia? Ou nós poderíamos dizer: se nós estamos sendo moldados pelo mundo, pelo pensar do nosso tempo, da nossa era, da nossa época, então não vai haver perseguição, nunca. A gente vai se livrando dela. Porque eu estou querendo falar aqui é de uma perseguição que é velada. Ela é velada, ela não é clara, ela é camuflada. É uma perseguição que vem quando nos posicionamos de acordo com os valores do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: você quer entrar no reino, e ele diz aqui: bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Você quer ter o reino tem valores, o reino tem critérios, e o reino vai trazer perseguição. Embora essa perseguição no nosso mundo ocidental, nós vivemos no Ocidente, não lá no Oriente Médio, não lá no norte da África. Embora no Ocidente, esta perseguição, como eu disse, é camuflada, ela é muito mais ideológica, ela diz respeito a valores, ela diz respeito a essa pressão da cultura prevalecente de nos moldar, de nos calar, de nos fazer ser como todo mundo é, como a maioria é. Então ela vai nos empurrando para termos um comportamento igual a todo mundo. Mas Jesus está chamando seus discípulos para serem diferentes. A questão é que, às vezes, irmãos, nós como cristãos, estamos tão perto de sermos membros de igreja, mas tão longe de sermos discípulos de Cristo. Você entende a diferença? Estamos tão perto de sermos religiosos, frequentarmos um lugar, até termos uma Bíblia, termos símbolos cristãos dentro do nosso carro, na nossa casa, temos a Bíblia lá, já fomos batizados, vamos nos cultos, e isso nos deixa muitas vezes longe do que é ser discípulo de Cristo, que assume compromissos, que não se molda na maneira de pensar. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. É a pressão da cultura que quer fazer com que cada homem, cada mulher, cada jovem, você adolescente aí em cima, pense e viva como todo mundo vive. E você vai amoldando os seus valores, as suas convicções, e aquilo que era comum, que é comum para muita gente, não é comum para nós. Eu ouvi uma frase que me impactou, e a Jane me lembrou dela hoje. O que é aceito por uma geração é banalizado pela geração seguinte. E nós aceitamos como cristãos coisas que deveríamos estar rejeitando. Posicionamentos, valores, conceitos, práticas. E o que vai acontecendo é que, com a geração mudando, nós mais velhos vamos deixando os nossos lugares e a outra geração vai assumindo, e aquilo que para a geração passada foi aceito, para esta é banalizado. Eu recebi a semana passada, o mês passado, uma revista, Ultimato. Gostaria muito de recomendar que você assine essa revista. É a melhor revista cristã que nós temos no Brasil. Ela já tem 40 ou 50 anos. Moderna, fala a nossa linguagem, contextualizada. Assine essa revista Ultimato.
E a capa da Ultimato de 2 meses atrás foi sexo estragado. E vários artigos no interior dessa revista dizendo o que é que estamos vendo hoje. Parece que uma cesta de maçãs que apodreceram, estão fétidas, estão tendo bichos, estão apodrecidas, horríveis. E a revista apresenta esta situação e nossos filhos, nossas crianças estão sendo erotizadas, estão sendo expostas a essas situações absurdas, porque nós, os mais velhos, permitimos que essas coisas aconteçam. Assim como mães, como pais, começam a achar que homossexualidade na verdade, uma escolha, é alguma coisa que acontece, e a pessoa deseja isso, e a igreja precisa se abrir, como muitas igrejas têm se aberto a isso. E ninguém rejeita aquele que é homossexual. Mas nós dizemos o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, capítulo 2, que Deus rejeita práticas como esta. Agora, se você se posiciona, prepare-se, porque algum tipo de reação vai acontecer na sua família, talvez com seus próprios filhos, com seus amigos. Então, esta perseguição que Jesus está falando aqui, para nós, nos nossos dias, ela é resultado dessa sociedade plural. Ela é plural. As pessoas têm as suas opções. Vivemos hoje a eleição, não é? Vamos para o segundo turno. Vamos ter segundo turno. No nosso estado, provavelmente, no Brasil, provavelmente. Você escolhe o candidato que você quer. Você escolhe e nós escolhemos, baseados nas nossas escolhas pessoais, não é? Pelo candidato em si, pela história política dele, mas também pelas nossas ideologias, pelos nossos valores. Mas o que, na verdade, a sociedade vai querer fazer com cada um de nós e os cristãos, e isso vai aumentar a cada dia, é calar a boca para que o cristão não fale acerca dos seus valores. E eu poderia falar de muitos exemplos aqui, irmãos, muitos. Deixa eu falar alguma coisa sobre bebida alcoólica. E eu digo a você, e você ouça bem o que eu vou dizer agora, você que está na internet ou você está aqui. A Bíblia não proíbe em lugar nenhum você ingerir bebida alcoólica. Você sabia disso? Não é proibido. Mas com isso eu não estou dizendo que a Bíblia não trata acerca do álcool. Aliás, a Bíblia é claríssima sobre o álcool, sobre a bebida alcoólica. E é uma vergonha que cristãos, ao invés de lerem aquele texto que diz em Efésios capítulo 5, não se embriaguem com vinho, isto é, com álcool, mas se encham do Espírito Santo, vão para o texto onde Jesus multiplicou água, ou transformou água em vinho, não é verdade? Porque querem se justificar, não querem ser perseguidos, não querem tomar posição. E um dia eu ouvi uma pessoa dizendo para mim, perguntando para mim, escuta pastor, há muitos anos uma pessoa que estava começando a vir na nossa igreja, pastor, na sua igreja pode, na sua igreja, né? Falei, essa foi a primeira mudança que eu fiz na fala dela, a igreja não é minha, a igreja é nossa, tá bom? A igreja é de Jesus. Mas então, nessa igreja, pode beber, pode tudo. Eu disse, da onde saiu, de que buraco saiu essa frase? Onde você ouviu isso? Irmãos, eu quero dar 3 critérios para você lidar com bebida. Talvez você vai mudar muito o seu comportamento, depois que eu der esses 3 critérios. Primeiro, se você escandalizar alguém, você está colocando a sua alma em juízo. Porque a Bíblia diz, é melhor amarrar uma pedra e se enfiar embaixo, e se atirar no mar e morrer afogado, do que servir de escândalo para alguém. Então, o primeiro critério. Se alguém olhar você numa festa de aniversário, numa festa de casamento, em qualquer lugar, e olhar para você e dizer, puxa, eu não esperava isso desta pessoa, porque ele se diz cristão e você está abusando da bebida alcoólica,
isto é um pecado diante de Deus, porque você está escandalizando. Então cuidado com isso, siga esse critério e muito comportamento vai mudar na sua vida. Segundo critério, exemplo. Eu quero dizer a você que é pai, você que tem filhos pequenos, filhos adolescentes, talvez seus filhos estejam lá em cima. Se o seu filho vê você, mulher, mãe, pai, avô, bebendo, não peça oração daqui a 5 anos se o seu filho estiver na bebida ou nas drogas, porque o seu exemplo foi inadequado. Eu espero ter os meus netos, e eu estou gravando esse filme, esse sermão aqui para ouvir quando eu tiver os meus netos, tá bom? Estou falando para mim. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as pressões, com os hábitos, com os costumes, é disso que Jesus está falando. A gente vai se acomodando, vai se amoldando, vai achando que não tem problema nenhum, mas você tem filhos, você tem netos, você tem crianças ao seu lado, você tem adolescentes ao seu lado, você tem jovens ao seu lado. Qual o exemplo que nós estamos dando para as nossas crianças? Depois queremos falar das ideologias dos políticos. Eu orei durante essa semana, pedindo que Deus me desse uma palavra, e esta palavra, irmãos de Jesus, é dura, ela é pesada. Bem-aventurados os perseguidos. Aqui não tem meia verdade, aqui é cru. A verdade é dura de Jesus aqui. E eu não quero florear, mas também não quero causar denúncia, não quero causar acusação, não é isso. Mas a minha função aqui nesta noite é trazer uma palavra profética sobre a sua vida, de alerta sobre a sua casa. Como é que você está vivendo essas questões no seu lar? Outro critério, terceiro, eu falei que eu ia dar 3. Primeiro é o escândalo, segundo é o exemplo. Terceiro critério, algum nível de embriaguez. Irmãos, é um absurdo que festa de aniversário, festas de família, de churrasco, a gente precisa tomar, a gente não, porque eu não tomo, tá bom? Mas precisa tomar bebida alcoólica para se tornar uma festa mais animada. Que absurdo, irmãos, não nos embriaguemos com vinho, mas enchemos-nos no Espírito Santo. Você vai numa festa, os adolescentes estão aí. Esses dias eu ouvi de uma festa, num determinado lugar, festa de jovens, de adolescentes, aniversário do colégio, que o resgate foi buscar, isso não deve ser tão incomum, por coma alcoólico. Será que na casa, a minha pergunta é, eu não sei quem é esse adolescente, ele não é aqui da nossa igreja, não é membro, eu espero que seja um dia ele e a sua família, que eu não conheço. Mas a minha pergunta, sabe quando eu ouvi essa notícia, sabe qual foi? Será que na casa desta família, na sala dessa família, tem aquele altarzinho para o álcool, chamado barzinho? Porque esse adolescente é exposto o tempo todo, não é possível. Como pode um adolescente ir numa festa de aniversário e sair numa ambulância, num resgate com coma alcoólico? Eu estou falando de famílias sem o fundamento do Evangelho. Mas eu estou trazendo uma palavra de alerta a todos nós, a minha casa, a sua casa, porque a nossa casa precisa enfrentar os hábitos, os costumes, as práticas da nossa sociedade. E eu já poderia dizer várias outras coisas sobre outros assuntos. Quantos outros assuntos? Sobre sexualidade, sobre pornografia, sobre hábitos que temos. Por exemplo, às vezes você está numa roda de pessoas, às vezes até cristãs, e começa a se falar mal, começa a se caluniar. É a hora de você dizer, olha, eu não quero ouvir isso, dá licença. O que vão dizer sobre você? Eu não sei. Talvez vão fazer o que Jesus diz aqui, olha, quando caluniarem você, quando perseguirem, quando levantarem todo tipo de insultos, está aqui.
Mas ao mesmo tempo Jesus diz: alegre-se, regozije-se, porque o seu galardão está reservado nos céus. Irmãos, há 5 tipos de galardões na Bíblia. São prêmios especiais, essa é a minha maneira de ver. São prêmios especiais, além da salvação, que Jesus vai dar para pessoas. E tem 5 deles. Um deles é para aqueles que esperam a vinda de Jesus. Se você é daqueles que ora, Senhor Maranata, vem Jesus, volta. A gente ouviu agora há pouco o pastor Osnir falar essa expressão. Nós ansiamos pela volta de Cristo, tem um galardão especial para ele, para essa pessoa. Eu não vou mencionar os outros por causa do tempo. Mas há um galardão aqui prometido para aqueles que são perseguidos. Não para aqueles crentes chatos, inconvenientes, não é? Aqui ninguém é assim, só lá fora que tem esses crentes. Que não sabem a hora de falar, que ficam incomodando as pessoas. Não é esse. Mas aquele que por se posicionar, por assumir o lugar de discípulo, pode gerar comentários negativos. Porque você vai gerar. Se você for numa festa, né, os adolescentes aí, os jovens sabem como é que funciona. E você não ficar na festa, provavelmente vão chamar os meninos de gay, a não ser que ele fique com outro menino, né? Você está criando seus filhos nesse ambiente. Você que tem crianças que saíram agora há pouco para o Central Kids, é assim a situação. E o que é que faz um adolescente, um jovem, quando diz: não, eu não fico, eu estou me reservando, eu estou me guardando para o meu casamento, porque eu sei que Deus está preparando para mim, se essa é a vontade dEle, uma pessoa. E se não for a vontade dEle, eu vou ficar sozinho. Eu não vou me casar, não vou namorar, porque você não é completo quando você se casa. Há pessoas que Deus simplesmente chama para a vida solteira. E são bênção na igreja, servem às vezes muito mais, trabalham, se envolvem muito mais do que nós casados que temos que cuidar da nossa família e agradar a nossa esposa, não é verdade? Você, marido, aí, você tem que agradar a sua esposa, viu? Fala para ela assim: eu quero te agradar, meu bem, se você está com ela aí do lado, né? E a esposa tem que agradar o marido. E quem não tem esposa? Você que teve a infelicidade ou de perder a sua esposa, ou de um divórcio, concentre-se, você que é solteiro, concentre-se em agradar ao Senhor, em viver para Ele, viver para Ele. Mas quando você se posiciona assim, adolescente, você vai ter insulto, você vai ter desprezo, você vai ter deboche, você vai ser gozado, vai ter um bullying a seu respeito. Isso é ser perseguido. É interessante, amados irmãos, que Jesus fala no final do versículo 12, se você tem a Bíblia aberta, olha aí no finalzinho: pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se, fiquem felizes, porque os profetas que viveram antes de vocês foram perseguidos também. Você que é craque na Bíblia, você que entende bem a Bíblia, tinha 3 funções no Antigo Testamento. Quais eram? Profeta, já está aqui. Sacerdote e rei. E a Bíblia diz que Jesus cumpriu os 3 ofícios. Ele foi rei, sacerdote, porque ele intercede por nós, e ele foi profeta. Por que Jesus menciona só um aqui? Você sabe? É muito simples. Porque o profeta era aquele que se posicionava. Se ele era profeta, ele era confrontador, ele não se amoldava aos costumes. Se você ler o Salmo 106, fala como as nações de Canaã, quando Israel entrou na terra prometida, dominaram espiritualmente a nação de Israel, porque eles não tinham os profetas estabelecidos, e eles se curvaram diante dos ídolos, diante dos deuses. Mas quando os profetas começaram a operar, começaram a confrontar a nação de Israel, e Jesus diz:
Eles mataram os profetas, eles perseguiram os profetas antes de vocês. Irmãos, nós temos que assumir o nosso papel profético nesta sociedade. Se a gente for usar uma figura que Jesus usou, o papel de luz, o papel de sal, esse é o papel profético. Sabe o que é o papel profético? É o papel da igreja que se posiciona, do crente, do cristão que assume o seu posicionamento, seus valores, a sua fé perante a sociedade. O sacerdote não fazia isso. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele recebia a oferta, o animal que vinha a ele, e ele entregava lá na mesa do tabernáculo ou do templo. Ele orava pelo povo. O rei, pelo contrário, às vezes fazia alianças malignas, destruidoras. O rei era aquele que saía para a guerra, para conquistar terra, riqueza para a nação de Israel. Mas o profeta não. O profeta conhecia o coração da nação. O profeta vigiava para manter-se limpo e uma nação temente a Deus. Jesus está dizendo que nós seremos perseguidos se nos posicionarmos como foram os profetas, porque nós somos a voz de Deus hoje na terra. Nós somos a voz do Evangelho, a maneira como as pessoas poderão ver o Evangelho na terra. E eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, veja bem, escute isso, olhe para mim. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que sair agredindo pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que ser inconveniente, nós temos que ser autoritários, nada disso. Nós temos que amar as pessoas. Jesus se colocou do lado de uma prostituta lá samaritana e de outras, e ele perdoou, ele amou, ele restaurou essas pessoas. Jesus se colocava diante de políticos, ladrões, corruptos, cobradores de impostos, e ele transformava a vida dessas pessoas pelo discipulado. Sabedoria de Deus para nos posicionarmos. Assim como você, quando for tentado na área sexual, às vezes numa festa, não é? Você jovem, adolescente, você pode simplesmente sair de perto, você não precisa dizer que você é cristão, você não precisa falar nada disso. Simplesmente saia de perto daquilo que pode ser destruição para a sua vida. O nosso problema é que nós queremos viver dentro. Tem sido um problema para o cristianismo no Brasil, nós queremos viver dentro das igrejas, mas vamos nos amoldando lá fora. Nós nem atraímos pessoas para Cristo, por causa da nossa posição, do nosso testemunho, e nem geramos perseguição sobre nós. Então a gente fica no meio. Pergunte na sua vida, na sua casa, na sua família, para os seus filhos, para os seus pais, qual tem sido algum tipo de perda? Faça essa pergunta hoje. Qual tem sido algum tipo de perda que você tem tido? Pode ser profissional, financeira, amizade, perder a turma, por causa da fé. Jesus diz, por minha causa, por causa da justiça, seremos perseguidos. Pergunte isso para você agora. Alguma coisa que você perdeu já este ano? Nós estamos em outubro, quase no fim do ano. Alguma coisa que por causa da fé você deixou de usufruir, de se beneficiar? Alguma ficada que você não ficou, que você não quis, porque você era discípulo de Cristo? Algum sexo fora do casamento, que você foi tentado e houve oportunidade, ou alguma pornografia, algum roubo, algum ganho, alguma mentira, que você perdeu por causa da fé, por minha causa, Jesus, por causa dele. Se nada está acontecendo, se nós estamos perdendo nada, a gente precisa fazer a pergunta, será que estamos nos amoldando? Talvez um dinheiro a mais que você poderia ter tido, mas você pagou o que era devido, você fez o que era certo, mas você perdeu. Irmãos,
Isso tem que nos chamar a uma confrontação com o Evangelho. A gente está terminando a série hoje, sendo confrontados pelo Evangelho. Porque nós precisamos perguntar, o que é que tem no nosso coração? Jesus não está preocupado se você vem ao culto, se você vê a Bíblia, se você assiste filme evangélico, se você dá seu dízimo. Jesus está preocupado em transformar o nosso coração. Amém, irmãos? Essa é a questão. Há uma história muito grande, muito bonita na Bíblia, que marca muito a vida de Jesus e dos discípulos. Pouco antes da morte de Jesus, ele está passando por Samaria. Samaria era uma região ao norte de Jerusalém, e lá habitava um povo que era um misto, era uma mistura, inclusive judeus das tribos que se dispersaram. Os judeus não gostavam dos samaritanos e vice-versa. E Jesus tinha que passar pela Samaria, porque ele estava viajando com os discípulos rumo a Jerusalém. E diz o texto que quando ele chega num dos vilarejos da Samaria, ele não foi recebido. Não foi recebido. Houve perseguição. Perseguição clara, aberta. Era obrigação cultural que toda pessoa abrisse a casa para os peregrinos. Se alguém chegasse na frente da sua casa e você estivesse numa cidade daqueles dias, você tinha que dar hospedagem, comida. Era dever social, dever da cultura. E Jesus entra em Samaria e ninguém dá bola para Jesus. Pelo contrário, eles fecham a casa, fecham a porta. E os discípulos ficam irritados com aquilo. Aí Pedro e João se levantam, vão falar com Jesus. Veja bem a história, você conhece a história? Vão falar com Jesus e fazem uma pergunta. Jesus, vamos acabar com essa perseguição aqui? Vamos orar, o Senhor quer que a gente ore, e a gente pede para Deus mandar fogo do céu, destruir essa cidade, vem aqui uma destruição generalizada, acaba com todo mundo, porque esse negócio de ser perseguido, Jesus, onde já se viu alguém não abrir a casa para o Senhor, alguém não ter os valores que nós temos, Jesus, como pode isso? Jesus olha para eles e responde, nua, claramente, cruamente, vocês não sabem de que espírito vocês são. Na verdade, eles não sabiam mesmo. Sabe por quê? Os discípulos ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo, como acontece quando a gente se converte. O Pentecostes não tinha acontecido ainda, então eles não sabiam mesmo. E Jesus está dizendo, vocês ainda vão precisar se converter, e vai ter que haver vida no coração de vocês. Vocês não sabem que espírito vocês são. Jesus está querendo tratar no íntimo, no âmago da alma. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você, irmãos. Não é por capa religiosa. É mexer no coração. É mexer no coração. Eu ouvi uma estatística que é dos Estados Unidos, não é do Brasil, que em cada 10 homens até os 40 anos, acho que é de 18 a 40 anos, 38 anos, cada 10 homens dentro das igrejas americanas tem prática de frequentar sites pornográficos. Em cada 10 mulheres, 4 mulheres têm a mesma prática. Como é que pode isso, irmãos? E aí os casamentos ficam estragados, os relacionamentos conjugais destruídos, perde-se a afetividade, afasta-se um do outro e não se tem mais carinho, afeto e desejo nem sexual, porque há uma destruição. Jesus está querendo olhar para o âmago do nosso coração, como ele fez com Pedro e João. Vocês precisam entender que espírito vocês são. O que tem aí dentro de vocês? É isso que Jesus está falando para mim. Eu quero arrancar as coisas de dentro, não quero pôr capas por fora. Aí pode vir a perseguição, ou o desprezo, a gozação, o deboche. Não por sermos inconvenientes, não por sermos chatos, não por sermos aqueles que rejeitam, que ficam falando e usando o nome de Deus para rejeitar práticas das pessoas. Não.
mas porque nos posicionamos. Nos posicionamos. O que você precisa se posicionar? Talvez não seja nenhuma dessas coisas que eu mencionei como exemplos, mas o Espírito de Deus pode falar ao seu coração. Nós tomamos agora há pouco a ceia. Quase todos nós viemos à mesa. A mesa é lugar de reconciliação. Não dá para tomar a mesa, tomar o pão, vir na mesa, tomar o pão, comer o pão, beber o cálice, se mudanças não acontecerem. Na maneira de você tratar sua esposa, seu marido, seus filhos, de honrar os seus pais, de cuidar do seu corpo, de cuidar daquilo que entra pela sua boca, daquilo que sai da boca com palavras porque está no coração. Irmãos, não dá para a gente separar a religião da vida, o relacionamento com Deus da vida. Essa é a chamada de Jesus na sua última bem-aventurança.